Funcionando agora. Eu vou testando o som. Agora tá. Agora sim. Então a gente vai começar o nosso podcast aqui pela terceira vez, resolvendo o problema de som. Faz parte, né? E resolvendo outros problemas técnicos. A gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Antes de começar, eu queria falar do Gartner Coworking, que é o espaço que a gente faz o nosso podcast. Aqui eles cedem espaço para várias empresas, você aluga e tem um serviço de internet, secretário, tudo unificado, paga menos para botar sua empresa aqui. Hoje eu estou aqui com a doutora Marlu, pediatra, e o doutor Marcelo Gambetta, diretor do Hospital Regional de Cirurgião Cardíaco. E hoje a doutora Marlu vai falar um pouco para a gente sobre pediatria, sobre essa primeira fase do internato de medicina na unidade, que é sobre a saúde da criança. Então, eu queria começar pedindo para a doutora Marlu se apresentar aqui e falar um pouco sobre a carreira dela. Então, eu sou Marlu, Marlu Dalri, sou nascida no estado do Rio de Janeiro, me mudei para Santa Catarina após meu casamento em 82, comecei a fazer minha faculdade de medicina no Rio de Janeiro e acabei fazendo internato na Federal de Santa Catarina, na UFSC. Depois disso eu fiz pediatria na Santa Casa de São Paulo, fiz 2 anos de pediatria e comecei a trabalhar em Rio do Sul. Me formei há 37 anos, comecei a trabalhar em Rio do Sul há uns 35, 34 anos. Aí trabalhei como pediatra geral em Rio do Sul. E em 93, 94, com a prestes inauguração do Hospital Regional e com a promessa de que teria uma maternidade, que abriria um serviço de UTI neonatal, em 95 eu fui para o Rio, fiz a prova de residência, fiz o primeiro ano de neonatologia. Naquela época, a neonatologia era só 1 ano de especialidade. Aí fiz 95 neonatologia, voltei em 96 para Rio do Sul e na esperança de que abrisse a maternidade e a UTI. Demorou um pouco, mas chegou o momento que abrimos em 2000 a maternidade e a UTI neonatal. Aí abrimos a UTI, em 2000 eu voltei para o Hospital Instituto Fernandes Figueiras da Fiocruz no Rio, fui fazer o R4 de neonatologia. Porque várias tecnologias novas tinham sido implementadas, como óxido nítrico. Em 95 começou o surfactante. Em 2000 já tinha óxido nítrico, tinha ECMO, tinham outras modalidades. E eu optei por ficar mais 1 ano fazendo para que me preparasse para voltar a trabalhar na UTI neonatal. E foi o que eu fiz. Fiquei no ano de 2000 no Rio, fiz o R4 de neonatologia. E desde então eu trabalho no Hospital Regional como pediatra, como neonatologista. Tenho a minha clínica também privada, onde eu atendo meus pacientes. E desde o início da Faculdade de Medicina da Unidade, eu também estou descobrindo a nova faceta da minha vida profissional, que é me tornar professora, Descobrimos, Foi assim, tudo meio construído junto com vocês, que estão agora na 9ª fase. E foi um grande desafio e que está sendo muito prazeroso e muito gratificante, Então, são as 3 áreas que eu tenho atuado na minha vida profissional. Quantos anos de profissão são ao total? 37. De pediatria? Não, de pediatria 34, 37. A minha família é do interior do estado do Rio, de Campos, dos Goitacazes, mas eu fui para o Rio com os meus pais, eu tinha 6 anos, Então eu fui criada no Rio de Janeiro. Fiz faculdade no Rio de Janeiro, aí conheci o meu marido, o mesmo, que estamos há 40 anos juntos. Ele já estava se formando em medicina, eu estava ainda na metade do curso. E aí, como ele é catarinense, ele acabou a primeira residência, veio morar em Santa Catarina, eu vim junto com ele. E aí acabei o internato aqui. Então, assim, minha família está toda no Rio. Tenho 2 filhas, uma nasceu em Florianópolis e a segunda só nasceu no Rio, porque eu tive diabetes gestacional, tive vários problemas na segunda gestação e não tinha nem maternidade. Na época era o Hospital Cruzeiro, Samária, não tinha nem estrutura neonatal e a Juliana nasceu prematura. Aí eu fui para o Rio para ter o meu bebê no Rio, fiquei 1 semana e voltei, depois que ela nasceu. Mas a minha família está toda lá. E de onde é que surgiu essa ideia de fazer pediatria há 30 e poucos anos atrás? Guilherme, eu sempre gostei de criança, sempre fui a maternal da família, sempre cuidava dos priminhos, sempre, é uma coisa nata em mim, esse meu lado mãezona, esse meu lado protetora, acho que eu nasci com isso. E desde que eu optei por fazer medicina, que na verdade eu queria ou ser jornalista, ou ser médica, ou fazer educação física, eu jogava vôlei naquela época,
Mas optei pela medicina por gostar realmente de cuidar de pessoas, né? E achar uma profissão da coisa da ideologia do cuidado, né? E desde o primeiro momento era pediatria, assim. Eu nunca pensei em fazer outra especialidade dentro do meu curso de medicina. Eu ia dar plantão, eu focava e ia para o PS de pediatria. Eu me encantava, a pediatria me puxava desde o início da faculdade. E não me imagino fazendo outra coisa, realmente, com todos os perrengues que a pediatria possa ter. A gente que tem filho agradece que tu goste tanto dessa área. Como é que é hoje, Marlu, se alguém, né, um dos alunos ou, enfim, alguém que for cursar medicina no futuro, decidir querer ser pediatra, né? Como é que é esse caminho? Então, o caminho é fazer a graduação de medicina, né, os 6 anos de faculdade, prestar uma prova de residência. Hoje a residência de pediatria ela é composta de 3 anos, que é a pediatria básica, e a especialidade, dependendo dela, 1 ou mais anos, né? Então, você faz a pediatria, o R1, o R2 e o R3, e depois faria mais 1 ano de terapia intensiva, mais 2 anos de neonatologia, né? Se for neuropediatra, são mais 2 anos, então dependendo da subespecialidade, você tem até 5 anos de formação. Essa já até era outra pergunta, porque assim como na medicina, digamos, do adulto, a pediatria também tem as suas, vamos chamar assim, subespecialidades. Tipo, tem cardiologista de criança, pneumologista de criança. A pediatria tem todas as subespecialidades. Então, você tem o neonatologista que cuida do recém-nascido, tem o pneumopediatra, que é o pneumologista infantil, o cardiopediatra, tem o dermatologista pediatra, o endócrino pediatra, o nefropediatra, o imunopediatra, o alergologista pediatra. Então, tem todas as subespecialidades também na pediatria, como tem na clínica médica. É claro que numa cidade como Rio do Sul, de 70 mil habitantes, a gente acaba não conseguindo sobreviver só com uma subespecialidade. Nos grandes centros, hoje, quem é um cardiopediatra só faz cardiopediatria, só faz eco de criança, só faz... e dentro da cardiopediatria, ainda tem os cardiopediatras em São Paulo e em Curitiba, que um faz só doenças adquiridas, o outro faz congênita, o outro faz a parte de arritmia, porque tem várias outras subespecialidades dentro dessa sub, né? Como o pneumo, tem os pneumologistas em Porto Alegre que tratam só fibrose cística, o outro que é só asma, né? Então, isso é muito comum numa grande metrópole, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Aqui em Blumenau a gente tem alguns especialistas que só fazem a sua área específica. Agora, em Rio do Sul, a gente acaba atuando na pediatria geral, né? Mesmo tendo a nossa subespecialidade também definida. E essas subespecialidades, ela parte do pediatra fazer uma sub ou o cardiologista que vai fazer cardiologia e depois vai para a cardiologia pediátrica? E os outros também, né? Pneumologista, etc. Assim, geralmente é o pediatra que tem a formação básica e que vai buscar uma sub, porque um cardiologista tem toda uma formação das patologias do coração de adulto, que são completamente diferentes das cardiopatias das crianças, né? Exceto na cirurgia cardíaca, que geralmente é um cirurgião cardíaco, depois ele se especializa na cirurgia cardíaca pediátrica. Nunca um pediatra vai se tornar um cirurgião cardíaco. Agora, o cirurgião cardíaco vai optar depois, eu vou operar coração de adulto ou coração de criança, e ele vai focar nas cirurgias cardíacas congênitas, né, nas malformações da criança. Geralmente é o pediatra que decide, eu acabo minha residência de pediatria geral, eu quero fazer mais uma outra especialidade, vou fazer nefropediatria, eu quero ser cardiopediatra, eu quero ser pneumo, quero ser neuro, quero ser infectopediatra. Aí ele faz mais 1 ou 2 anos dessa subespecialidade para tratar a criança. Porque é muito diferente, Guilherme, a gama de patologias e do crescimento e desenvolvimento da criança para o adulto. É uma clínica médica que eu começo com 0 dias de vida e vou até o final da adolescência. Então, dependendo da fase de desenvolvimento da criança, eu tenho várias doenças que são mais frequentes, mais relevantes, e um clínico tem uma abordagem completamente diferente da vida do adulto, né? É um caminho bem
acho que até não seria impossível, né, um cardiologista querer ser cardiologista pediátrico, por exemplo. Mas com essa particularidade, a criança, né, tem aquela máxima, né, que a criança não é um adulto pequeno, né? Exatamente. É muita particularidade do universo das crianças. Então, assim, eu, por exemplo, não me sinto confortável de atender nem, assim, ó, adolescente maior, 14, 15 anos, eu atendo no consultório. Mas eu não me sinto confortável de atender, por exemplo, uma criança de 10 anos. Porque eu teria que parar para estudar aquele tema, né? O que eu uso para o adulto não é o que eu uso para a criança. Então, sendo o pediatra, a pediatria a base disso tudo, eles já têm essa vivência, né? De fisiopatologia, de dose de medicação, de particularidades da criança. Então, acaba sendo um caminho muito mais racional, né? Exatamente. Eu quero ser cardiopediatra, eu vou ser primeiro pediatra, depois eu vou ser cardiopediatra. Porque você, como cardiologista pediatra, você pode atender um recém-nascido com uma cardiopatia congênita como uma criança de 10 anos, entendeu? Então, são mundos completamente diferentes, né? E não existe aquela que criança é metade da dose, é um terço da dose, sabe? Como essa prática a gente ainda, infelizmente, vê. E até que idade que atende o pediatra, Marlon? Então, Marcelo, temos duas diretrizes. Uma do OMS, que seria até 19 anos, né? Que é onde ele entende que até 19 anos você ainda é um adolescente. E pela sociedade brasileira e sociedade americana até 21. Então, hoje a SBP nos permite atender até 21 anos de idade, né? São raros os adolescentes de 21 que nos procuram, né? Os adolescentes de 21 já casados. Mas assim, hoje eu atendi uma de 18,5 que faz faculdade em Florianópolis. Então assim, 18, 19, vários, porque eles vinculam. Desde que nasceram eles estão com a gente. Então você cria um vínculo de confiança com o paciente e você acompanha todo o processo de puberdade, de adolescência, da vida adulta, das escolhas até profissionais. Ele tem o pediatra como um grande amigo dele, no sentido de um consultor para a sua saúde, tanto física como emocional e mental também. E aí acaba sendo uma ruptura, né? Quando lá com 18, 19 anos é igual perder um amigo, né? Aí eles voltam com os filhos, né? Hoje eu brinco que eu já sou uma pediatra avó, que eu atendo várias crianças, filhas de pacientes que nasceram comigo, de colegas inclusive, né? Tem colegas nossas que estão atuando hoje que nasceram comigo, eu fui a pediatra da vida delas e hoje eu cuido das filhas, né? Ou dos filhos. Experiência, né? Não é idade, é experiência. Mas que bom, né? Que Deus nos permita viver essa experiência, né? Muito bom. Para a gente distinguir, Marlu, caminhos dentro da pediatria, o pediatra clínico, ele opera? Alguém que quiser operar crianças, que caminho que ele segue? Hein? Ele tem que fazer cirurgia, né? O pediatra clínico é clínico. Todas essas subespecialidades que eu citei são meramente clínicas. Se eu quero operar criança, eu tenho que fazer cirurgia geral primeiro, faço os 3 anos de cirurgia geral e depois eu presto uma prova para cirurgia pediátrica, que aí eu complemento com mais, acho que 2 anos de pediátrica, né? Aí eu vou estar apto a operar as crianças, né? Então, assim, qualquer especialidade cirúrgica, Marcelo, eu acho que tem que ter, algumas que não têm pré-requisitos de cirurgia geral, né? Acho que algumas já são direto, como o uro, se eu não me engano, mas a grande maioria, acho que a neurocirurgia que é direto, o uro tem que passar pela cirurgia geral. Você tem que ter a base de cirurgia geral e depois escolher a sua sub também. Tá? Ou seja, carreiras distintas. Totalmente diferentes. Quero operar criança, eu vou seguir outro caminho. Eu quero ser cirurgião, quero operar criança, primeiro eu tenho que ser cirurgião e depois fazer a pediátrica. E claro que vai trabalhar junto com o pediatra clínico, porque geralmente é o pediatra clínico que encaminha uma criança com uma suspeita de uma patologia cirúrgica para que o cirurgião resolva, né? Fica a dica aí de quem quiser, né? Quem gosta mais da carreira clínica ou quem gosta mais da carreira cirúrgica tem que já ir moldando, né, se a sua direcionando formação nesse sentido. E falando de novo ali sobre a vocação para ser pediatra, ou estudante de medicina. O estudante de medicina que pensa em ser pediatra, vai ser para ser pediatra, tem que ser aquele estudante que fala com vozinha de bebê, que vê o bebê e fica todo animado. A gente vê estudante que é assim, que vê o bebê e se... Ai, que lindinho, ai, que... Mas eu, particularmente, nem consigo fazer isso.
Não, a gente não precisa ser animador de auditório, ficar bilu-bilu, que lindinho, vem com a titia. Não, gente, isso aí, para você ser pediatra, você tem que gostar muito de criança, entendeu? Tem que abrir mão de algumas coisas. O médico que hoje tem essa percepção, não, eu quero me formar, eu quero ter qualidade de vida, eu quero trabalhar até as 5 da tarde, eu quero, sabe, desligar o meu celular, esquece pediatria. A não ser que você vá trabalhar no posto de saúde, que 5 horas encerrou o teu trabalho e deu, entendeu? Porque assim, você tem que entender que você sendo pediatra, você vai estar cuidando de uma criança e de uma família. Porque nada mais estressante para uma mãe, eu também sou mãe, do que você ver um filho teu com uma febre, fazendo uma crise convulsiva, com uma falta de ar, e você não ter o seu pediatra, pelo menos para você ligar, para te orientar em algum momento. Então, quando você aceita ser cuidador, né, ser médico desse paciente, você tem um vínculo de relação profissional, onde você tem que estar disponível, pelo menos para um telefonema daquele momento da emergência. Então, você tem que primeiro estar disponível. Primeiro, gostar muito de criança, gostar de gente, gostar de explicar, gostar de, sabe, estar acessível. Eu acho que esse é a base para você ser clínico, né, e ser pediatra, porque a pediatria, a urgência da pediatria não espera. O adulto pode estar com dor de ouvido, dor de dente, ele até pode esperar até outro dia para procurar. Agora, uma criança chorando na madrugada, sabe, é enlouquecedor. A família fica realmente muito ansiosa e vai ter que buscar, pelo menos, uma orientação. E não precisa ficar bilu-bilu teteia, ai que lindinho, ai que falar igual a neném. Isso até a gente não recomenda que isso seja feito, porque as crianças olham para você e falam, nossa, que mico, né? Que tiozão é esse, entendeu? Oi, Guilherme, se isso aí era o que estava te impedindo de seguir a carreira pediátrica, pode ficar à vontade, cara. Não precisa fazer vozinha bonitinha, nada disso. Não, eu nunca fiz vozinha bonitinha, eu trato as crianças com carinho, com respeito, com empatia, mas nunca fiquei, ai que lindinha, vem aqui com a titia. A criança vai olhar e falar, Deus, vou fugir. Tu falou dessa questão da disponibilidade, né? De que pais com crianças doentes, eles querem para ontem a solução, né? Como é que como é que tu concilia tua prática clínica ou tua prática acadêmica, né, na faculdade com o telefone, né? Porque hoje a gente tem aí o WhatsApp, que é uma ferramenta importante na vida do médico, mas por outro lado ela é uma ferramenta que sobrecarrega o dia a dia do médico, né? Imagino que na pediatria talvez isso seja ainda mais intenso, né? Na busca dessas respostas imediatas, né? E muitas vezes tu não pode atender o telefone. Como é que tu faz isso, né? Então, isso é um problema seríssimo, né, Marcelo? Porque você tem que também orientar e educar a tua clientela, né? Então, eu tenho meu telefone disponível, ele fica conectado até a hora que eu vou dormir, né? Até mantenho ele ligado sempre, porque eu tenho 2 filhas que moram fora, em estados diferentes, que eu preciso estar acessível em caso de necessidade. Eu aviso para as mães, em caso de urgência, é porta de hospital, entendeu? A criança convulsionou em casa, a criança caiu, a criança desmaiou, teve um acidente, se cortou, é hospital. E tenta me ligar, porque se eu conseguir acessar, eu vou responder. Se é uma coisa, aí eu digo para elas a minha rotina. Estou todas as manhãs no hospital regional, à tarde eu estou na clínica, à noite estou na clínica e estou na faculdade em tais horários. E eu aviso que o meu WhatsApp fica no silencioso, porque se eu não consigo trabalhar, que são muitos recados. Então, se for uma coisa urgente que ela tem que falar comigo, ela liga para minha secretária me acha onde eu estiver e fala, doutora, fulana de tal, está com problema, a senhora precisa entrar em contato com ela. Se não, se for uma pergunta, ai, que fralda eu uso, ai, o que eu dou na papinha, porque as perguntas, as fotografias são as mais diversas possíveis, né? Desde a marca do sabonete até a fralda, até a secreção nasal, até a picada do inseto. E eu falo, vocês vão me mandar, a hora que eu tiver tempo, eu respondo. Se eu responder 11 da noite, meia-noite, não se assustem, porque é a hora que eu chego em casa que eu vou rever a minha demanda de questões que não são urgentes, né? E tem funcionado. É claro que tem algumas que acham que a gente está disponível 24 horas por dia,
e que manda um WhatsApp, eu estou dentro da UTI atendendo um prematuro, reanimando uma criança, eu estou fazendo minha parenteral, ela manda 2 WhatsApps, eu não respondo, ela liga para minha secretária braba dizendo, nossa, eu já mandei 2 WhatsApps, a doutora Marlu não me respondeu. Aí eu falo, olha, avisa que eu estou dentro da UTI, que eu não tenho condição. Então a gente vai sendo tolerante e vai educando também a nossa clientela, porque se você ficar disponível 24 horas por dia, você não faz mais nada, Marcelo. Essa ferramenta, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela tornou a vida da gente mais complicada, porque a demanda é full time, né? É o tempo todo. Para a gente da medicina de adulto também não é muito diferente, mas a impressão que dá é que dentro da pediatria esse senso de urgência que os pais têm, né? E falo isso porque também sou pai, né? Ele é muito maior. Então hoje eu fico pensando que lá, quando eu comecei a faculdade, eu até cogitei em fazer pediatria e hoje eu fico muito feliz de não ter feito. Até porque assim, a gente às vezes pensa na pediatria das crianças saudáveis, né? E a carga emocional de trabalhar com crianças doentes me parece maior do que a carga emocional de trabalhar com adultos doentes, né? Porque o adulto ainda tem uma capacidade de entendimento que a criança muitas vezes não tem. Mas enfim, a gente fica muito feliz de ter os pediatras que gostam disso, né, e que fazem isso tão bem. Então, essa parte de celular e tudo, consultório, é uma coisa que a gente tinha pensado antes em perguntar quem incomoda mais, a criança, a mãe, a avó. A gente quer te colocar em rascada, Marlon. Olha, tem jeito, gente. nós estamos te cercando para... Isso é uma saia justa. Eu acho que a gente tem que mudar o nome desse podcast para saia justa da pediatria. A criança é o que menos incomoda, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte, por trás de toda criança tem uma mãe, tem uma família. Então, se a mãe está super ansiosa, aquela mãe insegura, e a gente percebe que o nível de insegurança da mãe está diretamente relacionado com o número de recados de WhatsApp, de telefone. É aquela mãe que já sabe que se a criança tiver uma febre, de uma reação vacinal, tem que usar um paracetamol, mas ela vai ligar e ela quer que você reafirme uma orientação que você já deu. Então você tem que perceber que essa mãe é insegura e você vai ter que estar fortalecendo, aí você trabalha também meio como um psicólogo na tua conduta, né, no teu consultório, mostrando a ela que ela tem capacidade de resolver aquele problema que ela julga ser tão emergencial para a criança e que na verdade não é, é uma intercorrência normal. Então a mãe acaba nos dando mais demanda de trabalho, por quê? Porque eu tenho que preparar essa mãe para cuidar dessa criança, entendeu? Nesse sentido de estar orientando. As avós é um caso à parte, né? Porque as avós sempre sabem até um pouco mais que os pediatras, né? Tem avós que é muito engraçado. Eu já tô pediatra velha, né? Já tô, sabe, rodada. Então hoje eu dou risada, porque às vezes eu dou uma orientação para a família, não precisa usar chupeta, não pode fazer isso, é leite materno exclusivo. Aí a avó fala, doutora, eu criei 4 dando pule, que e estão filhos saudáveis. Aí você vai brigar com uma avó num momento desse? Eu falo, olha, na sua época isso era o correto, mas hoje a gente segue a diretriz. Então assim, você vai fazendo um jogo de cintura, meio de campo, que eu não posso brigar com uma avó. Brigar com a avó é pior que brigar com a sogra, não dá. Você tem que ter a avó como uma aliada na ajuda do cuidado com essa criança também. Mas a criança é o que menos incomoda, tá? São as avós que incomodam, não são os avós que incomodam. Os avós nunca vão às consultas, Marcelo. E quando é avó e sogra da mãe, é pior ainda. Teve uma avó que, se ela apresentasse o chá que ela falou pra mim na consulta lá, ela acabava com a pediatria. Só que aquele chá dela resolvia todos os problemas da pediatria. Não, e são muito engraçadas, né? Porque hoje a gente começa assim, no início quando você é recém-formada, você quer provar, e você fica irritado, depois você vai amaciando e você vê que é cultural, gente. Adianta brigar com a vozinha, eu tenho que mostrar para ela que aquilo ali que ela fez tinha propriedade, até porque ela pode ficar ofendida se eu desacreditar o chá dela. Mas eu tenho que falar, olha, hoje mudou, as diretrizes são essas, o que é melhor é isso, vários estudos mostram que não precisa dar pule, não precisa dar chá, não precisa fazer nada disso, botar faixa no umbigo. Então... E até porque, né, Marlu, os tempos, muitas vezes, dos avós das crianças de hoje, era um tempo onde o acesso ao médico e a informação era muito difícil, baixo, né? Então, às vezes, quem morava no interior
para conseguir chegar ao médico, às vezes o médico estava em outra cidade, ou vinha uma vez por semana, ou seja, essas medidas caseiras, né, elas eram o que se existia para muitas das pessoas. E era, né? era o que resolvia. E mesmo nas cidades grandes, Marcelo, não tinha essas campanhas de promoção de saúde como tem nesses últimos 20, 30 anos, não tinha vacinação em massa. Era muito diferente. Realmente a criança só ia no médico, e era o médico da família, quando estava grave, né? Senão nunca tinha ido ao pediatra. Grande verdade. Aproveitando que tu puxou o tema vacinação em massa, vacina, tá sacramentado que esse calendário vacinal é importante, deve ser feito. Te incomoda muito hoje na prática essa chegada do movimento chamado antivacinal, que é a princípio um movimento que surgiu nos Estados Unidos e que tem se propagado pelo mundo inteiro? Ou isso ainda não é um incômodo para ti na prática corriqueira, assim, no teu dia a dia? Tu tem tido muitos pais que recusam-se a fazer vacina? Felizmente, são poucos os pais que entraram nessa orientação desses grupos, né, naturalistas, antivacina, que acham que a vacina tem algum comprometimento com o aumento de autismo. Felizmente são muito poucos. Eu tive nesses anos todos umas 10 famílias que se opuseram à vacina, eu expliquei e disse que não me sentiria segura de continuar sendo pediatra de uma criança que estava desprotegida. Acho que a gente tem muito claro que não existe nenhuma contraindicação a cumprir um calendário vacinal. É a grande forma de eu fazer o quê? Fazer uma imunidade adquirida nessa criança, que ela só nasce com a imunidade nata, né? E assim, o mundo inteiro mostra que a gente teve uma diminuição da mortalidade infantil, né? Até materno-infantil também, por conta das vacinas na gestante, mas a mortalidade infantil, a diminuição das doenças, né, que antes eram também incapacitantes para a criança, como a poliomielite, em função do advento da vacinação. Então, assim, é inadmissível para um pediatra falar que a vacina não deve ser feita, tá, Marcelo? E todos os estudos provam hoje que não tem mais relação nenhuma de incidência de autismo com a criança ter sido vacinada ou não do sarampo. Que era um argumento frequente, né? Inclusive do movimento antivacinal, era isso. Exatamente, né? Só que assim, o autismo até hoje não tem uma etiologia definida. Então, assim, se todas as crianças tomam a vacina do sarampo e uma parte fica autista, por que a vacina do sarampo é responsabilizada por isso? Então, assim, que N é esse? Aonde esse estudo foi baseado? E já foi comprovado que ele não se sustenta, tá? Isso é um estudo grande, né? Se eu não me engano, 2019. 2018, 2019. Mostrando justamente isso, né? De que sim, vão ter autistas que foram vacinados, assim como vão ter autistas que não foram vacinados e não havia diferença estatística entre os grupos. Não, né? E tem um N enorme de crianças que foram vacinadas e que não são autistas, né? Sim. Então, qual é a relação? E o próprio autismo não tem ainda uma etiologia definida, né? Hoje, o espectro autista ele pode ser abordado de diversas formas e você não tem, não. Esse fator determinante é o causador do autismo. Ainda não se descobriu isso. Teve alguma vacina nesse tempo todo que atuasse na pediatria que foi abolida, que trouxe alguma consequência ali para as crianças indesejadas e teve que ser cortada? Não, o que nós tivemos foi muito pelo contrário. Foram as vacinas que ao longo desses últimos 15 anos elas foram sendo incluídas no calendário nosso do Ministério da Saúde e que diminuíram várias doenças que a gente via. Há uns anos atrás a gente tinha muita meningite por pneumococo, né? Pneumonias gravíssimas pelo pneumococo, levando a meningite para o pneumococo. E essa meningite por pneumococo, ela dá muita sequela neurológica nas crianças, como a meningite por hemófilos influenza. Então, há 20 anos, essas vacinas começaram a ser oferecidas para as crianças e há uns 12 anos passou a fazer parte do calendário. A gente não vê mais meningite. Quando eu comecei a trabalhar em Rio do Sul, era muita meningite na época sazonal que a gente atendia. Então, assim, essas pneumonias complicadas, felizmente, depois do advento da vacina da pneumo na rede pública, a gente não vê mais. Não vê mais as meningites por hemófilos e por pneumo, rotavírus. Então, assim,
Quando essa vacina é implementada no calendário oficial, você tem, ao longo dos próximos anos, quase que uma erradicação dessas doenças, o que para as crianças é muito bom, né, para a saúde no todo. Porque doenças que muitas vezes, tipo meningite, deixavam crianças com sequelas graves, exatamente, com paralisia cerebral, com sequelas graves. E naquela época, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que a gente oferecia particular, porque não tinha na rede pública, então é uma coisa que é muito injusta, né? Porque os pais que tinham poder aquisitivo protegiam seus filhos, mas a grande parte da população que não tinha acesso, as crianças estavam expostas a esses patógenos, né? E isso hoje diminuiu bastante, né? Muito. Porque hoje o calendário vacinal, eu costumo dizer que se tem uma coisa que o brasileiro pode e deve ter orgulho é do seu Então, calendário exatamente. vacinal. Né? Nós somos exemplo no mundo inteiro. Duas coisas que o Brasil é exemplo é no calendário vacinal e no tratamento de HIV. Somos também exemplo porque e assim, isso, méritos ao Ministério da Saúde, porque eles realmente fizeram, e o Brasil é um país que ele consegue fazer essa vacinação de uma forma, num país continental como o nosso, de uma forma precisa, e os agentes de saúde controlam as crianças que ainda não são vacinadas ou que escapam da vacina. E mesmo agora na pandemia, Marcelo, que a gente teve uma diminuição muito grande de vacinação por conta do isolamento, agora a gente está buscando equiparar esses números. E aproveitando que o assunto é vacina, Marlu, uma vacina que no começo acho que deu um pouco o que falar e eu não sei dizer como é que ela está hoje, né? E com certeza tu tem informação a respeito disso. A vacina do HPV para os pré-adolescentes, adolescentes, inicialmente era só para as meninas, agora para os meninos também. Está bem sacramentado? Então, como é que ficou isso, né? Que no começo parece que foi meio tumultuado, as mães não queriam, medo de que a vacina causasse alguns problemas. Assim, o que tem de estudo, começou com as meninas, porque estudos mostravam que você protegendo a adolescente antes da exposição dessa menina a uma vida sexual, caso ela tivesse um parceiro portador de HPV, ela tinha um risco muito menor de fazer ao HPV, e o HPV ia fazer o quê? Uma lesão de colo uterino, ia fazer depois um NIC1, NIC2, levando a um câncer de colo uterino. Então, assim, é comprovado que a vacina ela é protetiva, tá? Tanto que se vacina hoje, antes começou a vacinar particular, depois o Ministério da Saúde e a Febrasgo entenderam o benefício da vacina e hoje faz parte do calendário. Aí os estudos mostravam que, ok, a menina está protegida, mas o menino também pode ser um portador. Aí passou de uns anos para cá, acho que uns 6 anos, os meninos, de 6 a 8 anos, os meninos entraram também no calendário. Então as meninas fazem de 9 a 13 e os meninos de 11 a 13, 11 a 14, né? Tem várias vacinas de HPV, né? Tem vacinas com uma quantidade diferente de cepa do HPV, mas tanto a vacina da rede pública como a privada dá uma proteção para essa menina. A gente não tem ainda números, Marcelo, eu posso até tentar buscar isso através da Febrasgo. Por quê? Porque esse estudo vai impactar futuramente no número de câncer de colo uterino que vai estar diminuindo. A gente vai saber isso mais lá. Daqui uns 20, exatamente. Agora, o que eu vejo, até como esposa de ginecologista, é que às vezes eu sei de meninas, adolescentes, 17 anos com lesão pré-cancerígena, 20 anos com câncer de colo de útero, que já esteve exposta desde o início da vida sexual ao HPV e que quando vai fazer o seu preventivo já tem uma lesão pré-maligna ou maligna, né? Impactando, que assim, o câncer de colo de útero é um câncer que debilita a mulher, podendo levar até a morte, né? E com relação à segurança, isso está bem definido. Está bem definido. A Sociedade Brasileira de Pediatria, é favorável, incentiva, e a Febrasgo também. E assim, o ideal é que se faça até 35 anos, né? Tem uma idade corte. Então, assim, as mulheres também podem estar, né? Se tivesse até 60, 70, quanto mais melhor, porque é uma vacina que previne um câncer, né? Sim. Pelo HPV. Ótimo. E falando em vacinas, dos doentes infecciosos, como é que está a questão do Covid nas crianças? Como é que elas estão reagindo à doença em si? E depois eu vou falar um pouco da vacina sobre o Covid. Então, o Covid, felizmente, para as crianças, o Covid veio de uma forma mais branda, mais leve, né? Nós tivemos vários casos aqui de crianças e nenhuma grave, nenhuma internada por Covid no nosso hospital. E nós tivemos até um N grande de Covid aqui na região do Alto Vale.
Vários pacientes positivaram Covid, mas trataram ambulatorialmente, trataram em casa. Eu até hoje, conversando com o intensivista de Timbó, que trabalhou com a gente, ele ainda falando comigo, mandou um recado perguntando como é que estavam os casos, porque eles estão tendo muita síndrome inflamatória em criança. Hoje eles estão na UTI de Jaraguá com uma criança de 11 anos e uma criança de 14, internados com Covid grave, porque eles estão fazendo essa síndrome inflamatória em Florianópolis, já tiveram, então ainda falou, Marlu, crianças com esse quadro de diarreia, dor abdominal, que simula abdômen agudo, com passado de tosse, faz o dedímero, porque estão aparecendo agora. Ainda falei, nossa, Marcelo, é o Marcelo que foi nosso plantonista, né? Falei, nossa, a gente não teve caso nenhum desse. Então, tem essa descrição de alguns casos dessa síndrome inflamatória pós-Covid em crianças, mas felizmente nós não tivemos nenhum. Espero que não tenhamos também, né? Ela aparece quanto tempo depois da infecção do Covid? Geralmente aparece depois da segunda semana dos primeiros sintomas. Eu acho que ela é uma modalidade do Covid do adulto, que depois da segunda semana a criança tem esses sintomas da síndrome inflamatória, e só que na criança, alguns relatos, a criança apresenta diarreia, dor abdominal, simula até um abdômen agudo, e um passado de tosse, aí tem uma pericardite associada, então tem que fazer um eco, tem que monitorar essas crianças. E a criança menor de 5 anos, mais ou menos, que tem Covid, ela não vai poder ficar isolada, a mãe dela vai ter que estar toda hora cuidando e fazendo as coisas. A transmissibilidade do Covid de uma criança pequena, menor que 5 anos, é a mesma do que um adulto? Guilherme, a gente não tem nenhum estudo que definiu a transmissibilidade por faixa etária. Eu acho que a gente está seguindo, tanto para a criança que está positiva ou está contactuante, o mesmo protocolo do Ministério da Saúde. Então, se a criança está positiva, está suspeita ou contactante, ela vai ficar isolada junto com os familiares, porque essa janela, né, de 10 dias de transmissibilidade, que o Ministério depois passou para 7, eles vão mudando ao longo da epidemia, né, do Covid. A criança está seguindo o mesmo protocolo, né? Nós não tivemos nenhuma informação que para a criança o tempo de janela é diferente. Acho que a tua preocupação é no sentido de que não tem como isolar a criança dentro do núcleo familiar, é isso? Também isso. A mãe que tem fator de risco ali, que tem alguma comorbidade, vai ter uma criança, ela não vai conseguir ficar afastada da criança. Não consegue. A criança muito mais a risco. fica. E assim, a gente orienta para que essa mãe lave a mão, que use máscara N95. E se a criança fez o sintoma e a mãe tem contato direto, a mãe deve ter sido já. Se tiver que ter sido contaminada, já foi, né? Mas as mães e os pais não ficam preocupados com isso, porque na verdade eles estão preocupados com a filho, criança, né? Com certeza. O que eu vi alguns estudos, mas não li a fundo, é que aparentemente as crianças, e talvez seja por carga viral, né, porque são menores, portanto tem uma menor carga viral, são maus transmissores, então não é comum os adultos pegarem das crianças, né? Isso, quando estava na questão da abertura das escolas, isso foi bastante discutido, e isso parece que já é meio que um ponto... É bem definido, que elas são mal transmitidas. E também por que as crianças, a grande maioria, não teve uma forma da doença tão grave quanto os adultos? Porque elas estão num processo de crescente do sistema imunológico, até pelas vacinas que são muito feitas em curto espaço de tempo. Então, toda vez que você faz uma vacina, você dá um choque no seu sistema imunológico, você começa a produzir os anticorpos, interferon. Então, isso também tem um fator protetivo, porque o Covid nas crianças não pegou de uma forma tão pesada, né? Então, tem as vantagens de ser crianças também. Interessante saber um pouco mais sobre essas particularidades que às vezes não são expostas em qualquer lugar, assim. Tem alguns estudos, assim, em relação... Porque até a Sociedade Brasileira fez vários estudos, mostrou, né, feitos nos Estados Unidos, feitos em alguns países, mostrando realmente o porquê que as crianças tiveram esse comportamento diante do Covid dos adultos. Se bem que tem muita coisa ainda a ser descoberta, né, Marcelo? Muita coisa. Fugindo um pouquinho da área saúde, Marlu, clínica pediátrica, professora, e ainda sobra tempo para fotografar, sobra tempo para viajar pelo mundo. Sou brava agora, só tem tempo. Não sobra mais? Não, agora, assim, as viagens canceladas, né? Então, a única viagem que eu faço é para o hospital regional, para a unidade.
e para Droga Raia e para o Nardelli fazer compra. É a minha rota. Mas são assim, paixões. São paixões. Viajar desde sempre. Sempre gostei de conhecer pessoas diferentes, conhecer culinária, Mas conhecer não é lugar turístico que eu gosto. Eu gosto de ir no mercado, ver como é que ele compra, como é que é a embalagem do biscoito, como é que coisa assim bem de... Experimentar comida diferente, a maneira que vive, entendeu? Observar. E a fotografia também acho que desde sempre eu gostei de, sabe, capturar aquele momento, né? Então são as duas paixões minhas, é fotografar e viajar. E viajar de todas as formas, né? De avião, de carro, de caminhão, de viajar para mim. E a Lages foi uma viagem. Eu vou fotografando os pinheiros, sabe? Realmente eu gosto. É uma coisa que... Agora vamos esperar, né? Vamos ver. Daqui a pouco, de certo, a gente vai poder voltar dar umas passeadas, né? Nesses passeios dá para se desligar do mundo da pediatria, porque tem aquela questão do celular, né? Olha, tanto não dá que eu já atendi até a Giana no Alasca. Você sabe que... Essa é a vantagem da globalização, né? Onde tu tava, Marlu? No Alasca, e outra vez eu acho que tava indo pro Atacama. Deus, você não vai acreditar, a gente tá aqui comendo um pote de Häagen-Dazs dentro do carro de colher e atendendo... Exatamente, a gente comprou no mercado Häagen-Dazs, a família, né? Minhas filhas viajam com a gente no fim do ano, e compramos o Häagen-Dazs e a gente não tinha colher, né? A gente pegou um pente, passamos um álcool num pente pra ficar comendo... É um pente. Se eu não sei o que é Häagen-Dazs, acredito que alguém que tenha assistido não sabe também. Então... É um sorvete maravilhoso chamado Häagen-Dazs. O dia que tu passa, tem no Nardelli, cara. Mas é muito caro. Só que na Argentina estava muito barato, porque a variação cambial. Então nós compramos um pote de Häagen-Dazs, assim, os 4 famintos lá para sobremesa e não tinha colher. E aí, o que vamos fazer? Não tinha canudo, não tinha colher. Aí minha filha catou um pente, passamos álcool no pente, lavamos o pente. O cabo do pente virou a colher. E a gente incomodando, querendo uma consulta. E o Marcelo me ligou para consultar alguma coisa. O que você está fazendo? Eu falei, estou comendo Häagen-Dazs. Indo pro Atacama. A gente estava no mercado do Atacama, passeando. Mas assim, desligar, não dá para desligar, né, Volpato? Eu mantenho o celular e agora com o WhatsApp é melhor, porque antes a gente falava por telefone. Tiveram momentos que a gente viajava e o meu marido falava, seu celular vai ficar desligado, leva o meu, porque eu atendia o tempo todo e quando vinha a conta era aquela conta milionária, né? O preço da conta telefônica é maior do que o preço da passagem. Mas... O César do Raio X lá do Regional está dizendo, ótimo sorvete, galera. O dia que tu experimentar, Guilherme, você nunca mais vai esquecer. Não vai querer mais qualquer outra. Você vai falar, é isso que eu quero pra minha vida. E experimenta o Strawberry Cheesecake, que pra mim é o melhor da Häagen-Dazs. Tem alguns anos, de repente, né? Não esperar tanto. Guilherme, eu vou trazer um Häagen-Dazs pra ti. Vamos dar de presente no próximo episódio, tu vai comer Häagen-Dazs ao vivo. Tu vai ver, é uma delícia. Bom, já que a gente está falando de sorvete, né? Como é que está a alimentação das crianças, Marlon? Em relação, assim, nesses teus muitos anos de prática, né? A alimentação está piorando, está melhorando, já teve pior e está entrando numa curva de melhor ou está descendo a ladeira? Como é que está essa questão da alimentação das crianças? Marcelo, eu acho que já teve muito pior, tá? Acho que hoje, com o alto índice de crianças pequenas, dislipidêmicas, né, e sobrepeso, as mães estão começando a acordar para tentar mudar alguma coisa. O que a gente vê ao longo dos anos é que houve uma acomodação, até pelo estilo de vida, né, e a promoção dos fast foods, a promoção dos lanches, a promoção da facilidade. Então, foi a moda do miojo, a moda do sanduíche, a moda das frituras, né, que é muito mais fácil comprar uma comida semi-pronta, colocar num forno e dar umas lasanhas semi-prontas para as crianças, puro carboidrato, caloria vazia, do que fazer realmente uma comida de verdade. Então, acho que hoje algumas famílias já estão bem conscientes de que a gente tem que fazer mudanças e fazer, sabe, intervenções, porque é absurdo o número de crianças que estão caminhando para um futuro cardiológico aí, não dos melhores em termos de saúde física, né?
Agora, é uma questão cultural, porque você orientar uma dieta saudável, né? A dieta saudável não é que a criança vai passar fome, mas que troque uma bolacha por uma fruta, é que mude alguns elementos na família, onde a família inteira come de forma errada, né? E aí queria que só a criança coma bonitinho. Exatamente, o pai come um X daquele, X tudo, né? A mãe tá lá com a Coca-Cola, tá com biscoitinho, tá com a bolacha doce, tá com bolo e bala o tempo todo e chocolate o tempo todo e a criança vai ficar, não tem como. Agora, é um problema, na verdade não é um problema nosso, é um problema mundial, né? Eu lembro que quando eu me formei, o grande problema da pediatria era a desnutrição no mundo. Era Etiópia, década de 70, década de 80, morria uma mortalidade altíssima no Nordeste por falta de proteína nas crianças, por falta de comida. Hoje o problema do mundo é a obesidade infantil, né? A dislipidemia infantil. Mas um chocolatinho de vez em quando pode? Não, chocolatinho pode, assim, de vez em quando, agora, não é todo dia. A gente já não dá refri, já, meu amor. E agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem se postado de uma forma muito enfática, zero açúcar, sabe, zero sal, alimentação saudável. Alguns estados, nas creches municipais e estaduais, tem o lanche saudável, algumas escolas passaram a não vender mais esses lanches que não são proibir refrigerante, frituras. Então, assim, acho que o momento tende a melhorar, né? Eu vejo o perfil dos pais se refletir muito na criança. Com certeza. O ditado da palavra convence e o exemplo arrasta. Os pais têm uma dieta muito boa, o filho acaba seguindo, porque é a mesma comida que vai ter em casa, porque não cria aquele compromisso de manter uma dieta saudável. E tem um problema também que eu vejo nas mães, que assim, a mãe tem uma preocupação de que a criança coma. Então, se você oferecer para a criança um prato, arroz, feijão, abóbora, uma carne moída, a criança não vai querer comer. Então, ela fica tão ansiosa para que a criança coma que ela vai daqui a pouco dar uma bolacha, vai dar um danoninho, vai dar... Ai, doutora, mas ela não comeu comida. Eu falo, olha só, criança com comida em casa não morre de fome. Essa frase foi o meu pediatra, doutor Delamare, já está em outro plano há muitos anos, que falou para minha mãe. Eu lembro que eu escutei isso quando eu tinha uns 8, 9 anos e aquilo me marcou, tá vendo? Que eu já estava ligada na pediatria naquela época. Que a minha mãe reclamava com 4 filhos também. Minha mãe levou 4 filhos ao mesmo tempo no pediatra. O cara, coitado, queria se matar. Quase desistiu de ser pediatra. E a minha mãe ainda falando, reclamando. E ele falou, dona Marisa, que criança que tem comida em casa não morre de fome. Bota o que tem que botar na mesa, se ele não quiser comer agora, ele come depois. É verdade. Mas aí, tadinho, não comeu o almoço, vamos lá dar uma bolachinha. Aí a criança faz uma mãe, a criança é muito esperta, ela sabe o ponto fraco da família. Então, tendo comida, não tá bom, não tem que apanhar para comer, vai comer se não apanha, vai... Apanhar para comer jamais, né? Acho que é mostrar para a criança que assim, ela vai ter, claro que a gente tem que respeitar o paladar da criança. Se a criança não gosta de uma coisa, substitui. Aí eu detesto o quiabo, ok, da abóbora, da batata, da cenoura. Agora, não botar para fazer com que a criança coma. Mas não substituir, porque ela não comeu a comida saudável, então ela é merecedora de, para eu tirar minha culpa que o meu filho não come, eu vou dar um biscoito, uma bolacha, um chocolate, uma coisa que me engane, no sentido de que eu acho que eu estou nutrindo meu filho, mas eu não estou. O de apanhar não é realmente apanhar que se fala, também é aquela mãe que bota a criança na mesa, só sai quando comer tudo, né? A criança fica ali, tem aquele trauma, às vezes. Não, e a criança daqui a pouco vai fazer um quadro, né? De anorexia, bulimia, vai ficar um distúrbio alimentar por aversão, né? Tem que ser uma coisa de prazer, né? Falando já, ainda seguindo nessa área de alimentação, né? Numa fase mais precoce, a questão de amamentação. Como é que está a questão de amamentação exclusiva, não exclusiva? Tem mãe de fato que não consegue amamentar, que não existe leite fraco, não existe leite fraco? Acho que isso é uma preocupação de muitas mães, né? No sentido de que quando começam a amamentar, às vezes até influenciado por outras pessoas mais antigas, às vezes, né? As próprias mães das mães, né? Ou outras pessoas ficam meio preocupadas nessa questão de que não estão nutrindo adequadamente. Como que está a diretriz hoje, Marlu, de amamentação? Então, a diretriz é aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. É inquestionável
o benefício e as vantagens que o leite materno traz para o ser humano, né? Porque é o leite da nossa própria espécie. Então ele tem um modulador biológico, ele tem toda a parte de defesas, né? Da imunidade que a mãe passa para a criança e até moduladores neurológicos também, porque tem elementos no leite materno que ajudam na mielinização neuronal da criança. Então assim, não tem dúvida de que é o alimento ideal, adequado. Toda mãe pode amamentar? Pode, desde que ela tenha uma glândula mamária, exceto as mães que são mastectomizadas ou as portadoras de HIV, que é realmente o que a gente tem como definido de que a proibição do aleitamento, mãe HIV positiva ou uma mãe neoplásica que está submetida a uma quimioterapia, uma radioterapia. Mas fora isso, toda mãe pode amamentar. E a produção de leite depende de vários fatores. Primeiro, quanto mais, eu tenho 2 hormônios que atuam na produção do leite, a prolactina e a ocitocina, né, na produção e na injeção. Quanto mais a criança suga, mais estimula aquela glândula a produzir. E a mãe tem que ter um período de descanso, porque esses hormônios são produzidos pela pineal, então o sono também ajuda. Então aquela mãe que é muito estressada, que não consegue dormir, ela pode ter uma baixa produção por esses fatores. Então você orienta, tenta dormir, toma bastante líquido, bota o bebê para sugar, que o teu leite vai ser produzido. Leite fraco não existe, tá, Marcelo? Isso aí já está comprovado, isso aí é um mito que a gente tem que desmistificar, tá? Eu posso ter uma mãe com uma baixa produção láctea, mas aí eu tenho mecanismos para aumentar essa produção láctea dela. Então, qual é a diretriz da OMS e da Sociedade Brasileira? 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Infelizmente, algumas mães não conseguem cumprir, porque a legislação trabalhista do nosso país ainda não permite que ela fique 6 meses em casa, a não ser em alguns estados, né, ou algumas instituições, autarquias, que a mãe pode ficar 6 meses. Com 4 meses ou 5 ela tem que voltar à vida profissional. Isso pode impactar de eu ter que entrar com uma fórmula para esse bebê. E manter o aleitamento materno até 2 anos ou mais, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira, tá? Então, benefício do leite materno, todos. Contraindicação ao aleitamento materno, só mãe HIV positiva e nada mais. Perfeito. Pergunta de curiosidade, qual foi a maior idade de criança que você viu que estava em aleitamento materno? Uns 4 anos e pouco, foi esse ano ainda, uma criança de 4 anos e pouco ainda está no peito, está mamando na mãe. E chegar essa hora, tem que dizer pra mãe não? Não, aí a mãe que a gente tem que desmamar a mãe, né? Porque aí é a mãe que não consegue desvincular do filho, entendeu? Ai, doutora, mas é tão bom, né? Então, assim, e antigamente, assim, minha avó dizia que meu pai mamou até 5 anos, eu achava aquilo um absurdo, né? Mas antigamente, aquelas amas de leite amamentavam as crianças até 5, 6 anos, 4 anos. E nascendo outros filhos, já mamava e seguia mamando. Seguia mamando, era assim, literalmente uma ninhada, né? Como é que era esse de ama de leite? Como é que era? As amas... Isso aí é uma coisa histórica, né? Assim, as amas de leite eram as escravas, porque na cultura ocidental, a nossa espécie foi criada para amamentar, né? A mulher tem as 2 mamas, qual é o objetivo funcional da mama? Amamentar os seus filhotes, como todos os mamíferos. As mulheres na época, historicamente, né, na época do Brasil colônia, né, as imigrantes europeias, elas não queriam amamentar, então tinham as escravas, né, que eram boas de leite. As escravas amamentavam todos os filhos, né, da mulher da fazenda, né, ela ficava ali. Então elas eram as amas de leite. E isso em livros de história do Brasil, né, você vê muito, é clássico. Eu tinha noção dessa ideia, sim, mas só que eu pensei ela não amamentava e a ama de ela ficava lá linda, naqueles espartilhos, naquelas roupas devia ser muito desconfortável, e a ama de leite amamentava todas as crianças da família, o né? próprio filho e às vezes mais uns 3, mais 4. uns 3, 4. Então, e assim, tem vários livros de história, aquela fulana lá, aquela ali é boa, que produz muito leite, né? Aquelas africanas, e ela era ama de leite da família. A função dela não era ser babá, não era ser empregada, era ser a ama de leite. Ela amamentava as crianças todas. Marlu e história, diga-se de passagem, que tu gosta bastante de Eu adoro história história. também. Tu tem uma tia que é historiadora. Que é escritora, que é jornalista, escritora. Olha aí, mais uma paixão, né? Dá pra ser pediatra, gostar de fotografar, viajar, ainda dá pra gostar de história, né? Uhum. E
falando de coisa recente, um pouco mais recente, história recente, desses últimos 30 anos, o que tinha de doença pediátrica, de condições pediátricas 30 anos atrás, que hoje tem pouco, e vice-versa? O que tem hoje, naquela época, lá no começo da carreira de pediatra, não tem mais? No início da minha carreira de pediatra, tinha muita desnutrição, que a gente não vê hoje mais, né? Muitas doenças infecciosas que felizmente também hoje não tem, como as meningites que eu te falei, por pneumococo, né? Mesmo por meningococo, né? Hoje com as vacinas de meningite, que a gente tem tantas cepas, né? Tem a tipo A, tipo C, a CWY, a B, raramente a gente tem uma meningite bacteriana, mais viral. Em contrapartida, a gente percebe muito mais doença, assim, a doença psiquiátrica nas crianças. O nível de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico na população infantil e nos adolescentes é assustador. Principalmente depois da pandemia do Covid, acho que esse número explodiu. O número de crianças com dislipidemia, né, com colesterol alto, com hipertensão, com triglicerídeos altos, né, os dislipidêmicos também têm aumentado muito. E as alergias alimentares, né? Eu ia perguntar isso, a alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose, que virou quase que uma epidemia também. Acho que tem muita relação com a forma de alimentação da família, a exposição precoce, né, a alguns alimentos que acabam induzindo a essa hiperresposta. Mas são as doenças que a gente está vendo agora com mais prevalência. Não se sabe muito bem, então, o porquê dessa, digamos assim, epidemia de crianças com alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, porque parece que é tão comum. A gente conversa num grupo de amigos, sempre tem um que teve o filho com alergia ou com intolerância. Marcelo, assim, um fator epidemiológico definitivo, porque aumentou agora, a gente não tem estabelecido. Ou a gente está fazendo mais diagnóstico, era aquela criança que tinha muita cólica no passado, tá? E hoje, com exames, você consegue diagnosticar de uma forma mais precisa, ou a exposição que essas próprias gestantes, essas próprias mães têm alguns alimentos que acabam provocando na criança esse anticorpo, e ela acaba sendo reativa, porque a criança que tem uma PVL, ela tem a clínica quando a mãe consome o leite, não ela, porque ela está no aleitamento materno exclusivo, mas a quantidade de leite, de derivados lácteos que essa mãe ingere, acaba passando pelo leite materno e fazendo uma reação inflamatória nesse intestino dessa criança. Então, não tem ainda comprovado de uma forma precisa a etiologia da PVL. Mas é algo que tu tem visto bastante. Direto. Tá. E que confunde, né? Na conversa do dia a dia, né? E confunde com cólica, confunde com refluxo, confunde com intolerância à lactose. Então, é um misto é um desconforto. É aquele bebê que chora, aquele bebê que tem fezes com muco, com sangue, que ele está no peito mamando, ele está desconfortável. E você faz a exclusão de leite da dieta da mãe e essa criança realmente tem uma resposta bem favorável, né? Então, esperamos novos estudos que nos mostrem realmente qual é o fator determinante disso. E às vezes, ao ponto de ter que desmamar a criança por conta da alergia e partir para uma fórmula isenta de proteína? A gente tem que desmamar a criança por conta de que a mãe não vai dar... A dificuldade da mãe é ficar isenta de todo tipo de proteína de leite e proteínas associadas. Eu tenho uma mãe que, assim, a gente tirou todo o leite derivado, se a criança continuava, tiramos a carne, tiramos o frango, tiramos as oleaginosas, né, castanha, amêndoa. Então, assim, essa mãe vivia de arroz, de batata e de muita vontade. Conseguiu aumentar até 1 ano e pouco. Mas é um sacrifício e era muito nítido. Teve um fim de semana que essa mãe, médica inclusive, comeu 2 ou 3 castanhas num bolo, a criança teve diarreia mucosanguinolenta. Então, assim, é um grau de alergia, um grau de resposta mediada ali da criança muito intensa. Aí as mães acabam não conseguindo cumprir, elas falam, não, Marlu, eu não aguento mais, eu não tenho mais vida, não consigo, então a gente parte para um totalmente hidrolisado. Uma tentativa aí, os primeiros 6 meses conseguia amamentação, e depois a gente começa
mas assim, a mãe que vai demandar isso, porque chega um momento que é exaustivo. Aproveitando que a gente está falando das doenças que foram e que vieram, né? A questão de distúrbios psiquiátricos na infância, Marlu, sei lá, a impressão que eu tenho é que quando a gente era criança, eu não me lembro, sabe, de ter assim, dizer assim, o colega tal, ou o amigo, ou o vizinho da rua, de criança com depressão com ansiedade, nada disso. Hoje em dia parece que isso está tão comum. É isso mesmo? Está comum? Tu vê isso na tua prática corriqueira? Infelizmente vejo, Marcelo. Marcelo, se você remeter à nossa infância, tudo bem que a minha foi um pouco mais anterior à tua, a nossa rede social... ali quase. A nossa rede social era o quê? Era a rua, era pelada, era o vôlei, era brincar de pique-esconde, brincar de queimado, era piquenique. A sua rede social era realmente uma rede social ao ar livre. Então, assim, que estresse que essa criança tinha. Bicicleta, pipa, e jogar queimado, e correr, e brincar. Então, assim, você ia para a escola com 5, 6, 7 anos, você convivia com seus irmãos, seus primos, né? Eu acho que o modelo do mundo foi mudando e a criança foi sendo transformada num mini executivo, desde muito cedo. E eu vejo pacientes meus que acabam sendo sobrecarregados porque assim, a criança não tem tempo de ser criança. Ela tem judô, ela tem inglês, ela tem balé, ela tem patinação, ela tem kumon, ela tem isso, tem aquilo, tem que estudar. E uma cobrança familiar também em relação à demanda dessa criança. É um prodígio. Exatamente. Então, assim, eu acho que o modelo do mundo atual, a carga emocional das famílias, a exigência das famílias, eu acho que as famílias acabam não tendo tempo para ficar com as crianças, para curtir aquele momento que a infância é muito rica, né, de aprendizado. E, infelizmente, a gente percebe hoje um nível de ansiedade muito grande. As crianças não brincam mais ao ar livre, as crianças de apartamento ficam expostas à tela de uma maneira muito intensa, desde muito cedo. Os contatos, às vezes, com o pai e com a mãe é só à noite, quando e às vezes é um contato muito pobre de troca. Então, acho que isso vai gerando todo um clima familiar que propicia. Geralmente são famílias que também são ansiosas, né? A criança acaba replicando o que vivencia na família, né? Agora, quando eu me formei a psiquiatria infantil, não existia essa especialidade. A gente tinha um adolescente ou outro que sabia, né? Abrir um quadro de esquizofrenia na adolescência, o adulto jovem, o bipolar, mas assim, já tinha história na família, ou por drogadição, mas era uma coisa assim, um caso aqui, um caso ali. E hoje... Consultório cheio. Cheio. Né? A demanda não, a psiquiatria infantil hoje não dá conta de atender a demanda. E outra coisa que me preocupa é que as crianças elas estão muito expostas às redes sociais. E estão expostas a conteúdos violentos, a conteúdos que elas não têm maturidade para metabolizar. Então, assim, aquilo vai criando um trauma, vai criando um nível de ansiedade nas crianças que eu vejo pacientes meus com questionamentos que eu falo, gente, de onde essa criança tirou isso, né? Coisas que talvez a gente pensava lá na 15, 16, 18 anos, eles estão pensando com 10. Com 10, com 8, e estão expostos a essa violência toda. E referente à exposição eletrônica, às redes sociais, qual a orientação para o médico da saúde, da família e comunidade? Qual a orientação a fazer para uma mãe, uma criança da mais variada idade? O que a gente fala para Então, o que é recomendado hoje, tá, para a saúde mental da criança? Tela, até 2 anos, 0 de tela. Não tem por que botar tela para uma criança. Dá livrinho para ler, dá coisa de montar, dá bichinho, bota música para ouvir, rola com a criança, brinca com a criança, lê história para a criança. Eu tenho pacientes de 1 ano que tem tablet, né? Bota aquela galinha pintadinha, a criança fica paralisada, parece um Rivotril, né? A criança fica ficcionada naquilo. E tem estudos mostrando que aquilo altera, né? A imagem altera totalmente a plasticidade neuronal, cerebral dessa criança, causa irritabilidade, altera o padrão de sono. Então, assim, tem uma alteração, lembrando que a criança tem esse desenvolvimento neurológico até o 6º ano de vida. Então, eu estou com aquele cérebro ali fazendo as conexões dele. Quanto mais eu estimular, eu não sei qual é a resposta que ele vai ter futuramente, né? E depois, o permitido é 1 hora de tela por dia.
Tá? É claro que agora com a pandemia, como eles têm que fazer aula remota, eles ficaram expostos à tela. A pandemia veio para detonar essa parte da relação social das crianças e a exposição à tela, né? Mas o ideal é que a gente limite, né? Você que eu acho interessante, Guilherme, assim, ó, eu tenho uma filha de 12 anos, né, a Beatriz. Ela gosta de tela, ela gosta de seguir isso, gosta de seguir aquilo. Na verdade, hoje em dia todo mundo tem o seu momento, e até acho que ela usa mais do que deveria. Mas se eu chegar e falar, até comentava antes, né, se eu chegar e falar assim, vamos jogar um jogo de tabuleiro, foi. Então, ela está com um negócio super tecnológico, mas se tu chama ela para uma brincadeira que não é tecnológica e que põe a cabeça para pensar e que, né, os jogos lá da minha infância, os meus tabuleiros de infância, de banco imobiliário, de jogo da vida, de cilada, todos os jogos que eu tenho, ela vai. E acho que talvez o que falta é um pouco isso, é a gente achar esse tempo, né, de dizer, vamos para a rua andar de bicicleta, vamos fazer, sei lá, o que o meu avô fazia no sábado, depois do almoço, vamos soltar pipa lá no aeroporto. Em Paranavaí era isso, porque tinha uma pista, era um aeroporto que não descia avião. Tu imagina, Paranavaí é mais ou menos o porte de Rio do Sul, mas isso 40 anos atrás, né? E aí não tinha fio de alta tensão, não tinha árvore, não tinha nada, então a gente ia soltar pipa na pista do aeroporto. E era meu avô que chamava a gente, sabe? Então, e a gente ia. E hoje, se tu chama a criança, ela vai. Mas muitas vezes tu, adulto, está sobrecarregado, cansado, enfim. E aí é mais cômodo, né? Deixa no tablet. A gente se cobra isso bastante. Acho que ainda não achamos o ponto ideal, mas a gente tem tentado, sabe? Modular um pouco melhor essa questão do quanto que eles podem usar de tela ou até onde eles podem ir. A gente não permite, por exemplo, que a Beatriz com 12 anos tenha redes sociais. A gente acha que ela ainda não está no ponto para isso. Eu acho que realmente não é o momento da rede social. Agora, hoje a gente não tem como desconectar o mundo da tecnologia, Exato, até porque eles exatamente. estudam, eles pesquisam, mas é orientar. É o momento dela vai desenhar, pintar um quadro, colorir, ler, outras atividades lúdicas para a criança. Massinha E não ficar na tentação de ganhar mais curtidas, de agradar os outros. É porque esse mundo das mídias sociais é um mundo muito artificial, é uma coisa muito fake, né? Então, assim, para a criança, com certeza, é muito melhor levar uma curtida da família, ela tá com o pai e com a mãe brincando, construindo, montando, do que tá botando uma foto com 10 curtidas que ela não sabe nem que tá curtindo, né? Então, eu acho que a gente não pode estimular essa coisa do vazio, né? Acho que essas relações afetivas, elas têm que ser bem concretas, né? E esse momento de pandemia, que a gente está aí há mais ou menos 2 anos acontecendo isso, as crianças vão dessa época, nascidas nessa época ou criadas na primeira infância nessa época, vão ficar uma mancha na criação delas. A gente vai ver esses reflexos daqui a alguns anos, ter feito diferença esse período que passou em pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que essa pandemia vai deixar sequelas em todas as gerações, entendeu? De todos os aspectos. Tem estudos mostrando, até na Inglaterra e na Alemanha, ano passado, quando eles ficaram fechados os primeiros meses, depois as crianças voltaram para a creche, eles já perceberam uma regressão da parte cognitiva da criança. As crianças estão, vários estudos mostrando atraso de fala, atraso de relações sociais. Imagina um bebê que está aprendendo a se comunicar, que ele tem que ler a nossa leitura facial. Essa criança vive com pessoas mascaradas. Então, assim, toda a parte cognitiva dessa criança está sofrendo impacto, né? Acho que todas as gerações, os estudantes, eu acho que essa sequela só o tempo vai nos dizer, tá? Concordo. De ansiedade, de falta de sociabilidade, sabe? Acho que de depressão, acho que daqui a uns 20 anos a gente vai descobrir as reais consequências dessa pandemia. Como ela falasse da leitura labial, eu lembrei de uma coisa: a criança realmente entende a mãe muito pela sobrancelha? Ela fazer cara feia? Pela expressão, não pela sobrancelha, pela expressão. Se você sorri com os olhos, se você olha para um bebê com um olhar terno, sorrindo com os olhos, a criança
na mesma hora, é instantâneo, ela te responde. Se você olha com o olhar, não precisa nem franzir a sobrancelha, mas com uma cara tensa, ou fala com uma voz mais alterada, a criança murcha, na mesma hora ela percebe. A Manu, né, eu tenho mais uma menina de 1 ano e 6 meses, se eu falar um pouco mais grosso e firme, Ela desmonta. Ela chora em 1 segundo, cara. Eu falo e às vezes eu nem tô brigando, só tô falando um pouco mais sério. E ela faz um biquinho assim, tipo assim, ela corre pra Giana e chora. Cara, é impressionante. É a questão da feição e do tom de voz, tom de né? voz. Como isso é importante pra ele. E assim, o teu olhar, assim, o olhar é uma coisa que você realmente encanta o outro pelo olhar, né? Eu acho que a energia que você passa, o semblante que você passa pra criança. Marlu, a gente está caminhando aí pro finalmente. Eu não queria deixar o César sem resposta para a pergunta que ele fez. Exame de imagem para criança e adolescente, só quando necessário? Essa campanha é lançada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Colégio Brasileiro de Radiologia. Qual a sua opinião? Que é uma campanha, pelo que ele descreveu, mostrando de que há um entendimento de que se pede muito mais exame de imagem em crianças e adolescentes do que seria de fato necessário. Não, com certeza, né? Eu acho que qualquer exame só pedir quando necessário, né? De imagem, principalmente quando você vai expor a criança a uma radiação, né? Então, eu acho que o médico tem que ter uma formação de pedir um exame quando ele está investigando uma doença que ele imagina que aquele exame vai te dar uma solução, vai te dar pelo menos uma diretriz, né? Um encaminhamento de tratamento. Pedir exame desnecessário para qualquer paciente, né, Marcelo? Para qualquer paciente. Qualquer paciente. Não é recomendado. Mas sabe que eu sempre falo para os alunos que é uma coisa que eu tiro o chapéu para a pediatria é o exame físico da pediatria, como ele é pormenorizado, né, como ele é bem feito e como o pediatra pede pouco exame. Porque às vezes tu chega lá com teu filho com 2, 3, 5 anos e tu olha para trás e diz, cara, eu nunca fiz exame de nada. Eu nunca fiz Porque não precisou. Não, eu agora no internato, eles estão começando no hospital pela pediatria e a nossa prescrição é muito detalhada, a nossa evolução é muito detalhada, a gente vê quando você mede fez xixi, vê balanço hídrico, né? E aí elas falavam, nossa, prof, a pediatria é muito minuciosa. Eu falei, olha, e vocês levem isso para a vida. Eu quero que vocês transformem a cirurgia nesse padrão de detalhamento. E assim, o exame se necessário, porque não tem por que você furar, ainda mais uma criança, gente. O nome já diz, né? O exame é complementar. Exatamente. Né? A clínica é soberana. A clínica é soberana. E na pediatria a gente vê isso muito forte. Né? Minha última pergunta, chupeta, pode ou não pode? Marcelo, eu quero depois saia justa, mas não tem jeito. Né? Hoje vai ser o saia justa da pediatria. Então, a chupeta não é recomendada, por quê? Porque a chupeta você tem uma alteração de toda a anatomia orofacial do bebê, você pode confundir a sucção dele e a chupeta tem a parte higiênica também, porque cai, acaba levando a uma contaminação. Só que a gente não pode lembrar, eu não sou radical, eu sei que se as dentistas forem me escutar ou algumas fonos vão querer depois me pegar. Eu não sou radical porque eu entendo que o bebê ele é um ser mamífero e a sucção é o prazer máximo desse bebê. E tem bebês que querem sugar o peito 24 horas por dia, querem fazer o peito da mãe de chupeta. Entre a mãe dar uma chupeta para dar uma acalmada nessa criança, nesse momento, e a mãe desmamar essa criança porque ela não vai aguentar, eu lanço mão da chupeta. Foi o que eu fiz com a minha primeira filha. Porque ela mamava o dia inteiro, a noite inteira, e sugava a chupetinha, ela ficava de boa. Porque tem bebês que são sugadores, eles querem sugar para se acalmar. Então, eu acho que nesse caso, eu libero a chupeta. Agora, chegar na maternidade já com a chupeta na mala, não precisa, tá, gente? Pelo amor de Deus. E tem bebês que não vão querer a chupeta mesmo. Como diz a minha esposa Giana, que tu falou que talvez as pessoas te julguem, só julga quem nunca teve filho, porque quem teve filho, que nem a Beatriz mamava 45 minutos, 1 hora e 15. E queria ficar pendurada, mamando. Lá. E o Pedro não, o Pedro mamava em 10 minutos, às vezes nem isso, era um coelhinho, tudo acabou, né? E a Bea Não, e ela fazia o peito de chupeta, aí você tira o peito, daqui a pouco ela quer de novo. Então bota uma chupetinha, você sabe que não é fome, tá ganhando peso, tá nutrida, porque senão a mãe desiste, né?
E a minha pergunta para fechar: alimentação e exercício físico. O que a gente não deve dar para a criança? Resumidamente, como deve ser a alimentação de uma criança e a atividade física dela? O que dá para deixar fazer? Qual é o mínimo? Alimentação, uma alimentação da família, né? Você deve evitar excesso de açúcar, refrigerante que é açúcar, excesso de gordura, alimentos saturados, né? Então, assim, uma alimentação da família saudável. A proteína, a carne, o ovo, o peixe, os cereais, os legumes, as verduras, as frutas. A criança deve comer 2 refeições básicas por dia, que é o almoço e a janta, está em fase de crescimento. 2 frutas, né, 2 lanches de fruta e 2 refeições lácteas até 2, 3 anos de idade. E evitar muito carboidrato, assim, é uma alimentação padrão, como a gente faz para todos nós, né, que seria o ideal. Atividade física, a criança por si só, ela demanda uma necessidade de atividade física, né, uma criança saudável. Expor ao ar livre, brincar, correr, estimular, andar de bicicleta, se movimentar. Eu não recomendo academia para criança, porque a criança ainda está na parte de toda a formação e estruturação osteomuscular. Então, assim, nem adolescente, tá, gente? Eu tenho muito receio, muito medo. Eu vejo os pacientes meio que a mãe, vai para o funcional com 10 anos. Não precisa ir para funcional. Bota esse moleque para andar de bicicleta, para nadar, para correr, para jogar bola, entendeu? Estimula esporte nas crianças. Academia, eu acho que quando você já está com uma formação corporal, músculo-esquelética mais definida, né? De repente vai para a academia começar a pegar peso, vai detonar com a criança, né? Então, brincar, atividade física, esporte e uma alimentação saudável da família, né? Nada, não precisa comer caviar, não precisa comer... arroz e feijão mesmo, gente. Arroz, feijão, carne moída, estimular salada, verdura e fruta, bastante líquido, bastante água. Acho que é isso, né? É isso. Gostaria de deixar um recado aí, fala livre para... Então, gente, a sociedade que esperamos, né, uns momentos melhores com o final dessa pandemia, que as pessoas consigam, né, a viver de uma forma menos ansiosa, menos estressogênica, né, e ser feliz, né, com seus valores, com seus conceitos. E cuidando das suas crianças. E cuidando das suas crianças, né? Eu acho que os pais têm que pensar que as crianças realmente merecem e precisam de muito amor, muito carinho, muito cuidado, no sentido, não é cuidado material, gente, é cuidado de afeto, é cuidado de toque, é beijo, abraço. A criança tem que ser tocada, tem que ser cuidada. E para o estudante de medicina, o que diz? Estudante de medicina, eu digo que se escolher essa profissão, que é muito desafiadora, mas é muito gratificante, que façam com a melhor postura possível em tentar sempre se superar, sendo melhor, sendo mais ético, mais respeitoso com o seu colega, com o seu paciente e estudando, né? Que a gente, médico, não para de estudar nunca. Estudem. E a medicina não é glamour, tá, gente? Quem busca medicina querendo viver com glamour, medicina é raiz, medicina é amor, medicina, não tem como, né? Eu sou... Medicina Nutella não vai dar certo. A medicina é costela, não Nutella. Então tá, por hoje é isso. A gente já vai encerrar nosso podcast aqui. Eu agradeço o convite, tá? E a gente agradece também a presença da doutora Maru aqui, que sei que é um tempo precioso, ainda mais de quem fica a semana inteira atendendo mães, avós, no telefone o dia inteiro. Aqui algumas demandas de hoje que eu vou ter que responder. Então, obrigado por esse tempo dedicado aqui a gente, a todo mundo que está assistindo a gente, por ter essas informações. E obrigado a quem está assistindo também por prestigiar o seu tempo aqui no nosso podcast. Então tá bom. Então tá.